Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Flamengo é favorito no clássico Fla-Flu, amanhã às 4h30 da tarde, galera, o bicho vai pegar. Vamos descontar aquela derrota, hein, Fluminense? Não esqueci não, hein? Pois é, a única derrota que o Felipe Luiz Flamengo foi contra o Fluminense do ano passado, né, cara? Pois é, naquele momento o Fluminense tava perdendo pra todo mundo e ganhou. E agora, hein? Agora o Flamengo tá ganhando de todo mundo. Será que vamos descontar ou não? Eu não tenho dúvida, galera. Flamengo é favorito para este jogo. E o meu palpite, cara, é 3-0 fora o baile. Vai ser um amasso. Vamos passar por cima. Bem, dito isso, já desabafei, já descontraí aqui. Vamos pro vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá, galera, simbora! No Palmeiras e Corinthians, a gente vai falar agora de outro clássico. Fluminense e Flamengo, o tradicional Fla-Flu, neste final de semana. E já temos uma tela com números de Felipe Luiz. A única derrota do Felipe Luiz no Flamengo, em 19 partidas, foi exatamente contra o Fluminense. São 13 vitórias, 5 empates, 1 derrota só para o Flu. E já tem título conquistado aí, obviamente, a Copa do Brasil. Aproveitamento 77,2 em 19 jogos, não sofreu gol em 11. Olha que absurdo. Positivo para o Flamengo. Sofreu um gol em 4. Jogos que sofreu 2 gols, 4. Derrota por 2-0 para o Flu. Foi no terceiro jogo do Felipe Luiz comandando o Flamengo. E eu conversava com o professor Celso Unzelt no início, pouco antes de começar o programa, na verdade, e lembrávamos, né, professor, que nesse jogo a única derrota do Felipe Luiz era um time misto do Flamengo, não era? Pelo menos mesclado, né? O Flamengo estava ali naquela fase de outras competições. O Felipe Luiz até ganha a Copa do Brasil. Esse é o jogo, a gente falou do Grenal, Fla-Flu, tem esse componente, ainda mais quando o Fluminense está pior que o Flamengo, né? Que é o que acontece nesse momento. O Fluminense não vem se apresentando bem, o Flamengo azeitadinho. Claro que o Flamengo é amplo favorito para esse jogo. Agora, tudo acaba se equiparando no clássico, né? O Mano é um técnico suficientemente experiente para saber como, pelo menos, tentar conter essa verdadeira avalanche rubro-negra, não só de resultados, mas de bom futebol, né? O Flamengo está muito em paz. A torcida rubro-negra está muito em paz com o jeito que o time joga. Então, acho que esse é o grande trunfo do Flamengo nesse momento. Uma boa cabeça, mas é aquela questão do clássico é clássico. E Fluminense mal contra Flamengo é tradição de resultados melhores para o lado do Flu, né? Mas não está tão mal, professor. Ganhou de virada no meio de semana do Vasco. Foi um ponto fora da curva diante das últimas exibições muito ruins do Flu do Mano. Time por time, o Flamengo hoje sobra. Mari Pereira, Fluminense e Flamengo, mais um Fla-Flu para a história. Mais um Fla-Flu para a história. Num momento bem difícil do Fluminense, no sentido de início de temporada, os resultados eles não são os melhores e o desempenho muito distante do que ainda pode ser, né? Não dá nem para comparar desempenho com o Fluminense do ano passado, que também não foi um desempenho legal, porque mudou muita coisa. O Fluminense recebeu novos jogadores, como treinador, mas adaptando novas peças. O Fluminense ainda não tem Ganso, o Fluminense perdeu o Renato Augusto. Ele tentando fazer essa função de meio de campo com o Arias, que ainda é o jogador que mais desequilibra, o Lima voltando também. Então, acho que o momento do Fluminense eu considero até pior do que do ano passado, muito por conta disso, de você ter que reformular uma estratégia com outros jogadores e ainda sem o seu principal atleta, que, né, tirando o Arias, mas o seu grande articulador ali, o Ganso. E o Flamengo do Felipe Luiz é cada vez mais ganhando um corpo muito difícil de ser batido. Curioso, né, Mari, que diante de todos esses problemas, o Mano tinha o Lima à disposição, o jogo contra o Vasco, mas ele prefere entrar sem o Lima. Eu acho que esse é o grande nó do Fluminense hoje e que respinga no caso do Arias. Eu acho que você perde o melhor Arias quando coloca ele nessa Sacrifica ele, né? Campo, né? Sacrifica.
Então é mais um problema para o Mano resolver. E lá naquele jogo ainda do Flamengo, na derrota com o Gabriel sendo a referência, ainda sem as ausências de lado de campo, né? Sem o Luiz Araújo, sem o Cebolinha, vinha ainda fora. O Gerson também não estava, o De La Cruz, era um meio de campo muito diferente, o Arrascaeta entra só no segundo tempo. Então era de fato um Flamengo muito mexido. Mas já que o Abel gosta dessas coisas, eu respondo sim, o Flamengo é favoritaço neste clássico. Eu também digo que sim. Vamos deixar sem resposta. Isso quer dizer que vai ganhar? Não, muitas vezes o favorito perde, mas que é favorito é. Favorito é 5 antes. vitórias seguidas do Flamengo agora, viu, Eugênio Leal? O Flamengo é favorito, indiscutivelmente, mostrou contra o Botafogo que está na ponta dos cascos, porque o Flamengo fez uma preparação para o jogo com o Botafogo, da Supercopa. A pré-temporada do Flamengo tinha ali um objetivo, tinha uma meta, que era chegar bem naquele jogo. E então ele mostrou que chegou bem, poupou titulares, né, jogou com o time reserva contra a Portuguesa e ainda assim goleou, que significa que os reservas que estavam na pré-temporada lá também estão trabalhados no mesmo nível dos titulares. E chega para enfrentar um Fluminense que está no processo contrário. O Fluminense ainda não está bem. Venceu o clássico com o Vasco, é verdade. Mostrou ali uma certa melhora, mas ainda não está no nível, e nem sei se vai chegar ao nível do Flamengo, a gente não sabe, talvez até ultrapasse em algum momento, mas não está no nível de desempenho que o Flamengo mostrou. Então, o Flamengo é favorito para o jogo, ganhar o jogo que vai dizer, né, o campo que vai dizer quando a bola rolar, mas imagino que esteja, além de ter um elenco melhor, esteja hoje mais preparado, mais pronto física, tática e tecnicamente. Por falar em elenco, entre esses reservas, que você falou que golearam a Portuguesa, ou entre aspas reservas, tinha Danilo, tinha Arrascaeta, tinha quem mais? Cebolinha, não tinha? Principalmente Danilo Luiz Araújo. Porque os titulares, teoricamente, né? O elenco do Flamengo é muito forte, mas eu estou colocando, os titulares foram os que jogaram contra o Botafogo. Sim, você tem razão. E nesse jogo agora, nenhum deles começou contra a Portuguesa. Então você vê certinho uma ideia de jogo muito semelhante, mas com outros jogadores. Sim. São jogadores diferentes. Alguns deles entraram no jogo contra o Botafogo no segundo tempo. No caso do Arrascaeta, do Luiz Araújo, né, que fez até um belo gol. Mas você pega de 1 a 11 ali, o Juninho, que é o reserva do Bruno Henrique hoje. Mas é um time reserva, com o Danilo começando o jogo e tal, de zagueiro. E mesmo assim... O goleiro era o reserva também. Como diriam os antigos, do 1 a 11. E até a boa notícia foi o Alan, que foi bem. O Alan, que até hoje não conseguiu jogar no Flamengo, o futebol que se esperava dele, o futebol que ele mostrou no Atlético Mineiro. Nesse jogo aí, é claro que é um jogo contra a Portuguesa, mas ele teve participação em gols e teve uma atuação mais interessante. Vamos ver como vai ser o futuro. E os meninos, né? E os meninos incorporados ao time principal, o Wallace voltando a fazer gol, mostram que, de repente, o Flamengo também vai abrir mais espaço para a base nessa temporada. Porque tem times de reservas e times de reservas. O ideal é isso, né? É o time que mantém a ideia de jogo. A gente já viu outros times de reservas, desde o bambuzinho do Filipão lá no Grêmio, passando pelo Corinthians do Tite, quando eventualmente precisava ter reservas. A ideia de jogo se mantinha. Tele e Muricy. O Expressinho do São Paulo. Não era um catadão, entendeu? Não era só um time com nome sem grife. Era um time de jogo concatenado. Era uma engrenagem que funcionava. Isso está rolando no Flamengo. Esses jogadores, né? Eles vão entrar no time principal. Sim. Então eles têm que estar prontos para fazer exatamente o mesmo esquema do time principal. Muito bem, falamos do Fla-Flu, vamos falar de Cruzeiro e Atlético, outro jogo importante. Olha aí, galera, uma notícia de última hora, uma notícia ruim pra gente. De La Cruz desfalca o Flamengo contra o Fluminense. Vamos saber aqui as causas, né, cara? Por quê, né? Vamos lá, então. Tá aqui no portal do GE. De La Cruz não estará à disposição do Flamengo para o clássico contra o Fluminense às 16h30 deste sábado pelo Campeonato Carioca. O volante fica fora por causa do planejamento físico que o clube elaborou para os jogadores neste início de temporada. Pelo menos é só um, né? O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Nico De La Cruz não estará em campo na partida contra o Fluminense
neste sábado devido a um controle de carga estabelecido pelo departamento médico. A decisão segue o planejamento físico dos jogadores para a sequência da temporada, publicou o clube em nota. Tá aí, De La Cruz é um desfalque importante, né? Vai fazer falta com certeza, mas temos banco, temos reposição. Felipe Luiz reencontrará o único time que conseguiu derrotá-lo no Fla. Vamos ver aqui então, galera. Felipe Luiz no Flamengo se prepara para uma revanche contra o único time que conseguiu derrotá-lo até agora. O vice-líder do Campeonato Carioca, o Flamengo, voltará a campo neste sábado e tem pela frente o clássico Fla-Flu às 16h30 de Brasília no Maracanã. Jogo que será uma revanche para Felipe Luiz contra o Fluminense, o único time que conseguiu derrotar o treinador sensação do futebol brasileiro nesse seu início de carreira. Tá aí o brabo homem. Contando o amistoso contra o São Paulo nos Estados Unidos, Felipe Luiz soma 20 jogos no comando do Flamengo com um alto aproveitamento de 75%. Comparado aos outros treinadores rubro-negros na última década, o desempenho atual só fica atrás dos incríveis 81% que teve Jorge Jesus no fim de sua passagem pela Gávea. Tá aí, né? Até o momento, Felipe Luiz, né? Como é chamado carinhosamente pelos jogadores, acumula 13 vitórias, 6 empates e uma única derrota sofrida no dia 17 de outubro do ano passado, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era apenas a terceira partida do treinador e o Flamengo perdeu grandes chances de marcar no primeiro tempo. E eu lembro que naquele jogo o Flamengo jogou com time reserva, né? Porque tinha a decisão da Copa do Brasil, né? Rossi ainda defendeu um pênalti cobrado por Ganso, mas na etapa final o Fluminense de Mano Menezes venceu por 2-0 com gols de Arias e Lima. Resultado que foi muito importante para o tricolor conseguir escapar do rebaixamento para a Série B. Isso que me deixa triste. Enquanto, por outro lado, tirou a esperança do rubro-negro de brigar pelo título brasileiro. Se tivesse vencido, ficaria 6 pontos do líder Botafogo e ainda com um jogo a menos. Tá, então, galera, Felipe Luiz como treinador, tá aqui todos os resultados, ó. Flamengo 1-0 no Corinthians pela Copa do Brasil, 2-0 no Bahia no Brasileiro, perdeu aí para o Fluminense o único jogo, Corinthians 0-0 pela Copa do Brasil, Flamengo 4-2 no Juventude pelo Brasileiro, Internacional 1-1, Flamengo 3-0 no Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, Flamengo 1-0 no Cruzeiro, Atlético Mineiro de novo, né, Copa do Brasil, o Flamengo venceu por 1-0, empatou com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro em 0-0, venceu o Cuiabá por 2-1, empatou com Fortaleza em 0-0, venceu o Internacional por 3-2, venceu o Criciúma por 3-0, empatou em 2-2 com Vitória, 0-0 com São Paulo, venceu o Volta Redonda por 2-0, venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, e venceu o Botafogo na Supercopa por 3-1, né? Que jogaço, né? E venceu agora a Portuguesa por 5-0. Todos os jogos aí do Felipe Luiz comandando o malvado, o malvadão. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!